gente, tudo bem? Começando aqui, vamos ter mais uma aula hoje, sexta-feira, finalizando a semana. Graças a Deus que a semana terminou em paz, todo mundo bem. E vamos fazer a nossa oração aqui para que o nosso final de semana também seja um final de semana tranquilo, um final de semana abençoado e a nossa semana também comece bem, amores. Vamos lá? Então a oração que nós vamos fazer é o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que nosso final de semana seja abençoado, que nossa semana que inicia também seja abençoada. E amores, hoje, como eu falei, será aula de história. Vamos começar aqui com a primeira aula, será história e matemática. Mas vamos iniciar com história. E o assunto da aula de história está lá na página 266, página 266, módulo 3. 266, módulo 3. Qual é o assunto de hoje? As mulheres e o trabalho. Então, nós vamos falar sobre as mulheres e o trabalho. Como era antigamente? Será que as mulheres elas tinham a mesma liberdade que nós temos hoje de trabalhar, de estudar, de sair para onde a gente quer, de ter autonomia, tomar as nossas próprias decisões? Será que nós sempre tivemos todo esse privilégio, todos esses direitos, vamos dizer direito, que como outras pessoas, os homens tinham esse direito de sair para trabalhar, aliás tem, será que nós sempre também tivemos esse direito? Como era o trabalho para as mulheres? Qual era o trabalho mais comum para as mulheres de há mais ou menos 100 anos atrás? Será que tudo era como é hoje? Claro que não, amores. Cada tempo as coisas vão se adequando à realidade, ao que está acontecendo no momento. E também passa por essa transformação. A mesma questão acontece com os nossos direitos da gente, mulheres. Então mudou bastante, graças a Deus, muita coisa mudou para as mulheres. Claro que ainda precisa mudar mais coisas ainda, nós ainda precisamos adquirir, nós ainda precisamos que nossos outros direitos nossos sejam respeitados, porque infelizmente ainda deixa a desejar em algumas situações. Então que a gente continue sempre lutando e nós como mulheres nos valorizando, porque em primeiro lugar nós temos que nos valorizar como nós somos, cada vez buscar se preparar tanto para o mercado de trabalho como para a vida pessoal. Então tentar lutar pelos nossos sonhos para que a gente consiga realizar, e tudo isso só é possível através de nossas lutas. Se a gente não lutar, com certeza isso não vai acontecer. Então vamos aqui, começamos hoje aqui com a reflexão para os meninos. Também a tia falou diretamente com as mulheres, porque o assunto é as mulheres e o mercado de trabalho, mas é algo que é importante para vocês, meninos, também, porque cada um de vocês no futuro vão ter o quê? Vão ter a sua contribuição para o que está acontecendo, para os acontecimentos do mundo, para a realidade ali do momento. Não só as mulheres, mas os homens principalmente. Então, vocês meninos, que quando vocês chegarem à fase adulta de vocês, que possam também lutar para que os direitos das mulheres sejam respeitados, porque vocês estão lutando não por todas as mulheres, claro que é por todas as mulheres em geral, mas todos nós viemos assim. Nós temos que lembrar que sempre existe uma mulher na nossa vida, que é a nossa mãe, não é mesmo? Então vocês meninos também têm que lutar,
não só pelas mães de vocês, mas por todas as mulheres em geral, ter o respeito. Porque quando vocês respeitam a mãe de vocês, claro que vão respeitar todas as outras mulheres. Certo, amores? Então vamos aqui, isso você já faz muito bem. Vocês são meninos bem educados, que respeitam as meninas. Isso já é algo admirável de todos. Mas vamos começar o nosso assunto, que são mulheres e o trabalho. Até cerca de 100 anos atrás, olha só, 100 anos atrás, a maior parte das mulheres era educada. A maior parte dessas mulheres, elas eram educadas para casar, ter filhos e se dedicar às tarefas domésticas. Então a mulher, ela era educada, ela ia para uma escola, tinha escola como tem hoje em dia, será? A educação dela em casa era somente para isso. Ela tinha que casar, geralmente casava jovem, ela tinha que casar, ter filhos e se dedicar às tarefas domésticas. Tanto é que elas eram praticamente obrigadas a aprender todas as tarefas domésticas. Elas eram praticamente obrigadas a aprender como limpar uma casa, como fazer uma comida. Então, antigamente, uma mulher que não sabia fazer uma comida, com certeza ela sofria muito por conta disso. Portanto, a educação delas era para isso. E a educação de nós mulheres hoje? Como que é? Porque antigamente, mesmo crianças, na idade de vocês, os pais já começavam a preparar as filhas para isso. Então, elas já começavam ali a aprender a fazer as coisas em casa. Tinha mais hoje, mas minha mãe também me ensina hoje fazer algo em casa. Sim, a gente tem que aprender. Hoje nós aprendemos porque é algo necessário para a gente organizar a nossa vida, mas não somente porque a gente era obrigada a fazer isso, ou somente porque a gente era obrigada a casar. A mulher também, antigamente, ela tinha que casar bem jovem, ela não podia passar muito tempo sem casar, a maioria casavam jovens. E fazendo uma análise do passado para hoje, como que está hoje, amores? Mudou? Vocês hoje são educadas para quê? Nós mulheres somos educadas para quê? O que em primeiro lugar? Vou deixar só uma reflexão, porque cada um tem uma educação em casa. Então pensem em vocês aí. Como é que os pais de vocês preparam vocês hoje? Eles estão preparando vocês para quê? Para que os pais ou avós, os responsáveis, estão preparando vocês, meninas? Vocês já conversaram com o papai e mamãe? O que eles querem de vocês? Será que eles querem que vocês sejam boas profissionais, excelentes profissionais, realizadas com sucesso? Será que eles querem isso? Ou será que os pais de vocês têm a mesma visão de antigamente? Será? Com vocês? Então, professora, hoje é proibido casar? Não, hoje nós casamos, a mulher casa, a mulher pode ter filho, a mulher realiza tarefas domésticas, mas hoje é diferente. Nós não somos, a gente não faz isso porque a gente é praticamente obrigado a fazer. Nós fazemos porque a gente quer, porque é do jeito, é da forma que a gente quer. Nós fazemos quando nós queremos. Então, se a mulher escolhe, mas hoje tem mulheres que preferem ficar em casa, aí eu vou ficar em casa, cuidar da minha casa, trabalhar. Tem mulheres que preferem trabalhar em casa, ficar em casa, cuidar das famílias. Isso não é errado de jeito nenhum. O trabalho hoje ele não é realizado somente fora de casa, ele também é realizado na própria casa. Não só os trabalhos domésticos, mas existem outros trabalhos que são realizados em casa. Por exemplo, quem trabalha com vendas pode trabalhar na sua casa? Sim. Quando a gente fala trabalhar fora, a gente é porque antigamente o trabalho era mais fora. E as mulheres não eram permitidas, era somente para isso. Mulher não era permitido sair para fazer outra atividade que não fosse cuidar dos filhos, cuidar da casa e cuidar do esposo dela. Elas já eram educadas para isso.
Tinha diferença? Tinha, como vocês estão vendo aqui, maior parte, mas sempre tinha aquela mulher que ela ia em busca dos sonhos delas. Foram essas mulheres que acabaram fazendo com que os nossos direitos fossem respeitados, a gente fazer o que quiser, escolher a profissão que a gente deseja. E os homens, qual a função dos homens? O homem trabalhava fora de casa para garantir o sustento da família. Sustento da família, trazer o dinheiro para comprar alimento, comprar roupa para os filhos, comprar a roupa para a mulher. Era o homem que fazia tudo isso. Ele trabalhava fora e garantir o sustento da família. Essa era a função do homem. A mulher tinha uma função, o homem tinha outra função. E qual a função hoje em dia? Os dois trabalham em coisas diferentes, certo? Continuo dizendo, nós mulheres podemos optar em ficar em casa, é errado? Eu vou optar em ficar em casa, cuidar de casa? Não é errado. A diferença é que hoje nós fazemos porque nós queremos, nós não somos obrigadas. A partir do momento que a gente decide trabalhar em outra coisa, nós temos esse direito. E continuando, trabalhar fora. Quais eram os tipos de mulheres? Quais os tipos de mulheres que trabalhavam fora? Trabalhar fora de casa era somente para as mulheres de família de baixa renda, que precisavam ajudar a sustentar a família. Trabalhar fora de casa só as mulheres de família de baixa renda. Essas trabalhavam fora de casa porque precisavam ajudar a sustentar a família. E hoje está igual, tanto mulheres de baixa renda quanto mulheres que têm uma renda maior. Quando a gente fala renda maior, infelizmente nós estamos falando do dinheiro, e nós vivemos um país que tem desigualdades, uns têm mais, outros têm menos. Portanto, nós estamos falando disso, amores. Hoje, tanto as mulheres que têm um dinheiro a mais como as que têm dinheiro a menos, ambas têm o direito de sair de casa para trabalhar. E continuando, muitas mulheres se uniram e agora vem a luta, porque mudou tudo isso. Muitas mulheres, elas se uniram para lutar por melhorias em suas condições de vida e por direitos. Lutaram para votar e estudar, e autonomia para tomar suas decisões. As mulheres antigamente, elas não escolhiam os representantes políticos. As mulheres do passado, elas não votavam. Há muito tempo elas não votavam. E muitas mulheres lutaram por esse direito de votar, de escolher um presidente da república, de escolher um prefeito, vereador, escolher um deputado, governador. Elas não tinham direito. Somente os homens era permitido votar. Estudar também não. Eram poucas famílias que colocavam as mulheres para estudar. E na questão da decisão que eu estava falando para vocês, as mulheres, elas não decidiam nada. Só quem decidia por elas quando elas eram solteiras quem decidia era o seu pai. Quando elas casavam, quem decidia era o seu esposo, seu marido era quem decidia. Ela não podia sair nem ir ao supermercado, por exemplo, sem pedir a permissão deles. Tudo para ela fazer era necessário pedir a permissão. Por isso que a gente fala que com muita luta as mulheres conseguiram autonomia para tomar as suas decisões. E lembrando que a única profissão, voltando aqui, as únicas profissões que as mulheres tinham naquela época era o quê? Era permitido elas serem professoras, por exemplo. Então era a única profissão. Nada de pensar ser outra coisa, ter outra profissão que os homens têm. Não era permitido. Autonomia significa independência para fazer escolhas. E nós temos uma história lá na página 267. Fala o seguinte: igualdade na escolha da profissão. Jornalista, cabeleireiro, dentista, você já parou para pensar em qual profissão deseja seguir quando for adulto? Thaís, a personagem do cartaz abaixo, escolheu a dela. Veja, ao escolher a profissão, Thaís seguiu a sua própria vontade, pois acredita que as pessoas devem trabalhar com o que gostam. Assim como Thaís, muitas mulheres enfrentam desafios ao fazer a escolha da profissão de alguns indivíduos em relação ao trabalho que elas querem. Então elas sofrem o preconceito por escolher o trabalho que elas desejam exercer.
Em situações como essa, é importante ter determinação e coragem para enfrentar preconceitos e fazer nossas escolhas de acordo com o que queremos. O que está querendo dizer aqui? Aí tem um cartaz, vocês vão observar. Disseram para a Thaís desistir de seu sonho, porque algumas profissões seriam realmente só para homens. Thaís foi a primeira mulher da sua cidade a se tornar piloto de avião, olhem só, gente. E não se arrepende de não ter escutado maus conselhos. Hoje em dia ainda existe esse preconceito? Sim, infelizmente, quando alguns homens percebem mulheres nos mesmos cargos que eles, o que é que acontece? Eles têm preconceito com essas mulheres, são somente alguns homens, infelizmente isso existe. Por isso que eu falei diretamente aqui também com os meninos, que vocês podem mudar essa realidade, que no futuro possa até não existir mais homens preconceituosos em relação à mulher. Amores, finalizamos nossa aula aqui de história. Vamos agora para a nossa próxima aula, que será a aula de matemática. Gostaram da aula? Bom, desejo que todos tenham gostado, tanto os meninos quanto as meninas. Tchau!